Marielle. Presente. Paulo Henrique Amorim. Presente. Paulo Henrique Amorim. Presente. Paulo Henrique Amorim. Presente. Agora e sempre. Queria cantar. Um cadeirante precisou subir uma escada para ser atendido num posto no centro do Rio. O professor Jorge Krim, de 62 anos, teve que subir até o segundo andar para fazer uma perícia agendada. Isso porque o elevador da agência estava quebrado. Essa tem sido uma cena comum nos últimos dias em frente ao prédio do INSS. O que mudou não foi apenas o horário de atendimento, mas também o tempo de espera, o que não agradou nem um pouco quem precisa dos serviços. Eu estou achando uma falta de respeito com as pessoas muito grande. Eles mudaram o horário e pioraram o atendimento. E olha que essa é só a primeira fila a ser enfrentada. Todos que estão nela irão passar pela triagem para depois serem encaminhados ao atendimento que precisam. Muitos não podem esperar e desistem. Já faz 3 dias que eu tô tentando pegar o papel do cadastro benefício do meio do meu filho e não estou conseguindo. O golpe dos canalhas e canalhas tinha 3 objetivos: estancar a sangria da Lava Jato, abolir a Lei Áurea e reinstalar a escravidão no Brasil com uma reforma trabalhista e fazer a reforma da Previdência. Não sejam, portanto, enganados por falsas informações. Temer só entregou a mercadoria da volta da escravidão. Uma das medidas mais importantes do nosso governo foi a modernização das relações de trabalho. A sangria não estancou. Não é isso, Serra? Não é isso, Aloysio? E ele não fez a reforma da Previdência. Ou seja, nenhum direito a menos. O renomado colunista Taúfo Merval disse que a missão do Temer era fazer a reforma da Previdência. E ele, o Temer, fracassou. E isso faz com que o governo chegue ao final do seu mandato como um governo que todos querem evitar. A missão passou então para o Bolsonaro. E hoje iniciamos o processo de criação de uma nova Previdência. Se não fizer a reforma da Previdência, Bolsonaro, como Temer, perderá a serventia. Bem, irmão, nós estamos aqui num site. Ele diz o seguinte: irmã diz que Paulo Amorim estava sofrendo pressão política. O jornalista sofreu um infarto fulminante e morreu nessa quarta-feira. Bom, essa notícia que vieram falando aí que ele sofreu esse infarto. Coisa que é muito complicada. Eu considero essa morte um pouco estranha, cara. O Paulo Henrique Amorim era um sujeito, assim, de uma resistência ao governo que você não faz ideia. E o que ele vinha falando em detrimento da reforma da Previdência, eu vou até mostrar um trechinho para vocês aí, tá? É algo, assim, impressionante, como ele era um antagonista, uma pedra no sapato dos corruptos, dos pilantras, dos canalhas que utilizam da máquina pública para praticar o crime, meu irmão. E agora, arbitrariamente, o governo está cada vez pior, nomeando filho para ser embaixador e uma série de arbitrariedades que vocês já conhecem. Eu não preciso ficar nem repetindo nada como papagaio aqui. Todo mundo já sabe da canalice que é todo o processo de Lava Jato, que tem um processo de corrupção de muito tempo, pessoal. Desde o período do Aécio, quando concorreu às eleições com Dilma, que já existe esse conluio, um esquema tático. Quando aquele bandido perdeu as eleições para Dilma, por trás, no governo PMDBista, começou essa bandidagem se manifestar de maneira grotesca, e os áudios saíram, foram parar na mídia, aquele Romero Jucá, aquele crápula, que ainda hoje continua aí no governo, pessoal, e ninguém sabe dessa gente. O que mais incrível é isso. E esse homem, o Paulo Henrique Amorim, ele tá tocando nessa tecla o tempo inteiro, e o canal dele crescendo de maneira extraordinária, saindo da rede maçônica é dinheiro mais cedo, e aí tendo mais tempo para produzir o seu material consistente aqui na internet. Nós sabemos que a internet ela dominará essa mídia tradicional. E esses canalhas, eu tenho quase, eu não posso afirmar categoricamente,
Mas eu tenho para mim que aí tem o dedo do demônio nesse negócio. Na morte desse homem que era uma resistência a esse governo satânico enviado por Satanás. De acordo com informações do site Notícia de TV, a irmã de Paulo Henrique Amorim, que estava em Paris, voltou ao Brasil e teve com a família do apresentador no velório. Na ocasião, Marília revelou que o jornalista estava sofrendo pressão política e disse que o infarte fulminante que culminou a vida do comunicador foi causado em decorrência dos últimos acontecimentos em sua carreira. PH era esquerdista crítico, ferrenho, do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Bozo. Recentemente, Paulo Henrique Amorim foi afastado de suas atribuições na Rede Record, supostamente por motivos políticos, que a emissora do Bispo Edir Macedo vem declaradamente apoiando o governo Bolsonaro. Ele, Paulo Henrique Amorim, me disse que aguentaria o tranco. Aqui é a irmã dele falando, mas não aguentou. Meu irmão era muito íntegro, corajoso, se posicionava quando tinha que se posicionar. Não foi a primeira vez que ele sofreu pressão política. Hermanos, aqui vem um fato, né? O Paulo Henrique Amorim, ele é o quê? Esquerdista, né? O que é afirmado aqui, essa notícia. O que acontece no Brasil hoje, né? Você se é considerado esquerdista hoje para esses antagônicos, que são essa direita conservadora, neoliberal, maldita. Esse nome neoliberal, ele representa Satanás domina. O nome maldito, porque a primeira desgraça neoliberal começa com Collor de Mello, vendendo todas as empresas do Brasil, as mais importantes. Depois culmina essa ocasião maldita de venda de estatais com o Fernando Henrique Cardoso. E as pessoas acharam que foi um milagre por conta do Plano Real. Mas, na verdade, por trás havia um esquema maligno de venda de estatais brasileiras. Não estou dizendo que o governo petista tenha sido o melhor, mas desses últimos 30 anos, sem dúvida nenhuma, ganhou de FHC, ganhou de Collor e Itamar e por aí afora vai, né? Estudos científicos comprovam que nos últimos 30 anos não existiu nenhum governo capaz de superar esses 13 anos aí de Lula, da era Lula. Enfim, o pessoal gosta de ser burro mesmo, né? E aqui você tinha um sujeito, que é o Amorim, ele era um lulista assumido, tá? E ele bateu de frente, ele foi um crítico desses governos neoliberais entreguistas. E hoje, você ser considerado um lulista, eu não sou petista. As últimas eleições aqui, quem é do canal Resumindo Tudo já tem algum tempo, entende que nós defendemos o candidato Cabo Daciolo e queríamos sair de todo esse esquema montado, essa famigerada ideia, briga de dois braços entre esquerda e direita. Nós queríamos algo diferente, algo nacionalista, algo nacional, sobretudo, né? Era isso que a gente queria. Mas, infelizmente, quem ganha as eleições é o Bozo, a pior caricatura que poderia ter ganhado, e ganha, e enfim, a gente tem agora o apocalipse acontecendo no Brasil. E o que é engraçado é que as pessoas o consideravam, muitos comentários malditos de bolsominions idiotas, dizendo que esse cara foi tarde. Um cara que traz a verdade, cara, conciso, um cara que tem credibilidade para falar porque conhece as raízes malignas do sistema. Por fim, pessoal, pode ser boicote? Pode, eu não posso duvidar disso. Eu não posso tirar essa pauta, tá? Pode ser boicote. Esse cara era um dos únicos, pessoal. Então agora nós temos quem aí? Reinaldo de Azevedo, que é um cara comprometido também com a verdade, né? Pelo que eu observo, eu escuto bastante Reinaldo de Azevedo, e eu vejo que ele é um cara que ele tem essa consistência, ele não pende. Ele, diferente do Amorim, ele não pende nem para a direita nem para a esquerda. Ele fala o que tem que falar. É um cara que fala sem medo. E ele tem visto os erros grotescos de Sérgio Moro, ele tem visto os erros ridículos, abissais do próprio Bolsonaro. Enfim, eu até não concordo 100% por ele, porque ele defendia o governo Temer, a prática do governo Temer. E eu desconsidero o governo Temer literalmente. O Amorim considerava o Temer, claro, já um golpista, um sacana, um pilantra, corrupto, e de fato isso tudo o Temer era, tá?
Por fim, pessoal, então há uma desconfiança, sim, nessa morte agora, né, esse homem com 77 anos de idade, no dia da reforma da Previdência, e o povo ainda aplaudindo essa reforma. Ainda tem bandido, que a gente tem que chamar de bandido. O cara que diz que essa reforma da Previdência tinha que ser aprovada só pode ser bandido, cara. Porque não pode ser brasileiro, não pode ser uma pessoa que vai precisar disso. É brincadeira um negócio desse, cara. Só tem marginal nesse país. Como tem marginal. E ainda youtubers usando seus canais malignos para dizer que isso é evidente que tinha que acontecer. Mentira dessa gente maligna. Meu irmão, eu vou parar por aqui porque isso me deixa muito irritado. Muito irritado. Infelizmente, uma pessoa aí, ó, íntegra, que realmente íntegra que se vai, tá? Que tinha compromisso. Um compromisso em trazer grandes verdades. Alguém experiente, uma grande memória, um grande posicionamento que a gente perde, infelizmente. Tá? Uma perca lastimável para o Brasil. Irmãos, se vocês gostaram disso aqui, sei lá, deixa o seu like, enfim, até a próxima. Queremos aproveitar alguma coisa da reforma da Previdência. Qualquer passo que porventura seja dado agora, nos ajudará e muito a partir do ano que vem. E por que a Previdência é tão importante? Primeiro, porque fazer a reforma da Previdência é a melhor maneira de não fazer, de não dar o calote nos bancos e nos rentistas. Nós pagamos a título de rolagem da dívida nossa, por dia, mais de R$1 bilhão. O peso da dívida do Tesouro Nacional, quer dizer, do Brasil, com os bancos e com os rentistas, esses que vivem de juros, é muito maior que o peso da Previdência. Mas, para não dar o calote, é preferível, segundo os Mervais, fazer a reforma da Previdência. Segundo, fazer a reforma da Previdência significa substituir a Previdência estatal pela capitalização. Ou seja, o trabalhador entrega o seu fundo de garantia aos bancos e pouco antes de morrer vai lá na conta e vê se tem alguma coisa. Geralmente não tem. Quando ouvir falar em capitalização, fuja. No Chile, os velhinhos se mataram quando souberam disso. Terceiro, fazer a reforma da Previdência e engordar os bancos é uma tentativa de atrair os americanos. Os americanos vêm para cá, compram tudo o que o Bolsonaro e o Guedes vão doar e a economia volta a andar. Quer dizer, não como a Ford e a GM, mas eles acham que a economia vai andar. Essa é a esperança da Globo e dos bancos. Globo e bancos são uma coisa só, né? E se não der certo? Se não der certo, que se danem. O Bolsonaro e você.